Olá, eu nem vou precisar falar muito para apresentar o tema de hoje do Papo de Esporte. Basta olhar para esse capacete aqui e vocês já saberão o assunto do dia. Bom, hoje eu tenho a companhia de sempre do Luiz Felipe Castro, repórter de Veja.com, e os nossos convidados especiais são o escritor, jornalista e historiador Celso de Campos Júnior e da publicitária Bianca Senna, que é diretora de branding do Instituto Ayrton Senna e sobrinha do tricampeão mundial. Eles estão aqui hoje para falar de uma novidade eletrizante para quem gosta de automobilismo. Um novo livro repleto de fotos inéditas e objetos pessoais do piloto, que será lançado pela editora Arte e Ensaio agora no mês de novembro. Oi Bianca, oi Celso, Olá, oi Luiz, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, de início, eu queria saber mais ou menos o que nós temos aqui hoje, que nós temos com algumas relíquias do acervo do Ayrton, né, Bianca? Você não quer contar pra gente mais ou menos o que você trouxe para nossos telespectadores a gente conferirem? trouxe uma pequena amostra aí do que a gente vai ter no livro para os fãs poderem, né, ter um pouquinho mais de perto. São itens que foram selecionados pela minha avó, pela dona Neide. Foi ela que fez, na verdade, a seleção toda do livro e ela que hoje, para essa entrevista, ela que foi a nossa curadora para trazer esses itens para cá. São itens originais do Ayrton, por isso tem que tomar todo cuidado aqui. Eu quase derrubei a água agora há pouco, então todo cuidado é pouco. Esse capacete aqui foi o capacete que o Ayrton correu em 93, onde ele ganhou a sua última vitória, né, na Fórmula 1, no GP da Austrália, em Adelaide. E aqui é uma luva que ele usou também durante o período dele na McLaren. Então são peças assim super especiais, de trabalho, mas que assim ele cuidava com muito carinho. Entendi. Bom, Celso, você que teve o trabalho aí de entrevistar a dona Neide, que é a curadora dessa coleção, conta pra gente um pouco como é que nasceu esse livro, se foi uma ideia que você tinha. Bom, pra quem não sabe muito bem, o Celso ele é autor de outros livros, ele fez a biografia do goleiro Marcos do Palmeiras, São Marcos de Palestra Itália, né, Celso? E também fez um trabalho que é um pouco parecido com esse do Ayrton, que é As Joias do Rei, que é um livro também de fotografias, né, Celso? Sobre artigos do Rei Pelé, que fez aniversário na semana passada, 75 anos. Então conta pra gente, Celso, um pouquinho, como é que foi esse trabalho? Esse do Senna, eu quase não considero nenhum trabalho, foi um privilégio, né, assim, poder ter o contato com o pessoal da família, e principalmente com a dona Neide, que, como a Bianca falou, se envolveu pessoalmente no trabalho, né, que é uma coisa que acho que até a Bianca, né, sabe, ela não costuma dar muita entrevista, né, então pra gente foi realmente uma coisa muito legal, que ela contasse as histórias, né, assim, porque afinal era mãe do Ayrton, né, então melhor do que ninguém para falar as histórias que a gente não conhecia. E por exemplo, ela passou, como a Bianca falou, deu alguns objetos, uns toques especiais para mim, né, e assim, eu fui anotando para passar para os leitores. Eu acho que tem muito material que mesmo os fãs mais hardcore do Senna ainda não conhecem. Só uma coisa que eu acho interessante dizer, a dona Neide é que cuida de todo o acervo do Ayrton, né, então tudo que é relacionado ao Ayrton, das fotos até, né, a memorabilia, é ela que cuida. Então, assim, passar no crivo dela para fazer qualquer coisa não é fácil, né? Criva de mãe não é para qualquer um. É verdade. E a gente, né, assim, algumas pessoas que eu conversei a respeito do livro, falaram, poxa, mas eu não sabia, a dona Neide ainda está envolvida. E ela está muito, né? Ela vai todo dia no Instituto Ayrton Senna, ela é super ativa, ela cuida pessoalmente de cada objeto. Eles têm lá no memorial Ayrton Senna, né, que é o braço do Instituto que cuida do acervo dele. Putz, é super rico. Eles têm 48 mil fotos do Ayrton Senna catalogadas, nossa, milhões deve ser de matérias, e é muito fácil, né, você conseguir, assim, localizar alguma informação do Ayrton nesse material, isso tudo com a dona Neide ali supervisionando. Então é muito legal esse envolvimento dela ainda hoje. Luiz, e aí, vamos Celso, entrar nessa Bianca, conversa aí? Poxa, é muito legal ver, a gente fica até emocionado de ver itens assim, né? E a gente sabe que o Ayrton, ele era muito detalhista, muito perfeccionista com o carro, ele era, né, super preocupado. Eu queria saber se com os itens dele também, ele tinha essa preocupação, ele organizava direitinho, se ele já pensava em um dia poder exibir isso também, e se tem algum dos itens que seja assim um xodó dele, que ele guardava com mais carinho.
O que eu conversei, eu vou passar o que a dona Neide me falou, que eu fiz essa pergunta mesmo para ela também, né? E ela dizia que ele era um pouco mais relaxado, ele ganhava o troféu e passava para a dona Neide. Então, isso desde a época do kart. Ele dizia que, a dona Neide disse, né? Ele ia correr, o negócio dele era correr, ganhava o troféu. E aí ele passava para a dona Neide dava um jeito de guardar ali na casa. E isso, ao longo do tempo, também, como tinha na Fórmula 1, normalmente os troféus ficavam com a equipe, né? Então, aí quando ele começou a ganhar e tal, aí o seu Milton, né, o seu avô, ele falou, não, a gente tem que ficar com um troféu pra gente também. Daí foi até em contrato, né, algumas coisas assim, ó, a partir de agora vamos dividir os troféus entre piloto e escuderia. E aí assim, conforme o Ayrton começou, né, a se tornar um piloto reconhecido e tal, e aí acho que eles começaram, né, a guardar tudo isso, né, pensar em criar um acervo. E aí a dona Neide até falou, o Ayrton tinha dia que ele pegava a luva dele, estava super gasta, ele jogava no lixo. Daí ela foi e buscava de novo, falou, pô, não vamos perder, isso aqui é história, é história. Então alguns desses itens foram reunidos e aí, né, acho que graças muito à dona Neide, né, que realmente cuidava, a gente tem essas coisas que são, né, que a gente no livro vai ver, assim, algumas luvas que estão realmente em estado, assim, que não dava mais, que usou até o fim, que o destino dela original era o lixo, mas aí ela falou, não pode ficar. Eu vou aproveitar para introduzir a primeira peça, digamos, das escolhidas para o livro, mas antes eu quero fazer uma pergunta para a Bianca. Bom, você entrar no escritório do seu tio, como é que era? Assim, com um monte de troféus, miniaturas, capacetes, dava vontade de ficar mexendo, ele ficava dando bronca ou ele era mais tranquilo e deixava vocês brincarem com esses objetos? Ele deixava brincar, na verdade. Ele era bem tranquilo. Fora do ambiente, né, da Fórmula 1, de dentro, na hora que você estava na pista, que daí ele realmente estava mais focado, estava mais sério, ele era muito fácil, assim, muito alegre, muito... gostava muito de criança, então ele não tinha, né, ele não era rígido de maneira nenhuma, então ele estava sempre tentando deixar a gente o máximo à vontade possível. Eu colocava o capacete dele na cabeça do meu irmão e assim por diante. A gente tem até essa foto, se vocês puderem recuperar essa foto pra gente, dessa história que até tá no livro, contando, né, essa daí, Exatamente. Essa foto aí é o Senna e o Bruno, né, sentado em cima da mesa, e a sua irmã, é isso, Bianca? A minha irmã mais nova. Bacana. Mas... a gente estava falando das luvas, né? No livro, né, Celso, tem uma luva que é de um momento muito marcante da carreira do Senna. Eu, como aficionado, me emociono também com essa vitória, porque foi a primeira, né? A primeira vitória do Senna em 85 em Estoril, né? No GP de Portugal. Se vocês puderem mostrar pra gente as fotos das luvas. E é isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. E, Celso, tem uma passagem que eu acho que é para mim a mais reveladora ou uma inédita, que eu realmente, nem lendo a respeito, tantos trabalhos já foram publicados a respeito do Ayrton Senna, que eu não sabia dessa. Que é uma das últimas, acho que se não me engano, o antepenúltimo objeto, que é uma Bíblia, que o Ayrton carregava consigo para os GPs, e que ele tem uma ligação emocionada para a mãe dele um dia antes do fatídico GP de Mônaco. Conta pra gente um pouquinho essa história. A gente, né, aquele fim de semana de Mônaco foi, né, problemático, né, começou com o acidente do Barrichello, de Imola, desculpa, começou com o acidente do Barrichello na sexta-feira, depois o Ratzenberger, né, faleceu, né, na pista. Então, assim, e ele estava com problemas no carro também, então estava sendo um fim de semana difícil, e a dona Neide, né, conversando comigo, me disse que no final, né, do dia de sábado, ele ligou para ela e o Senna, ele nunca escondeu a religiosidade dele muitas vezes, né? Ele até dizia que em Suzuka, no primeiro campeonato, ele viu Deus na pista, né? Então, assim, ele nunca escondeu. Então, e a Bíblia que ele levava era essa que a gente fotografou, que está no livro. E a dona Neide disse que os dois, na ligação, conversaram sobre a interpretação do Salmo 81. Né, a dona Neide, né, ajudando o Senna, né, ela não sei por que ele, né, colocou esse salmo para mim, mas a gente ficou conversando, tal, eu colocando as coisas daqui, tentando tranquilizar ele muito nervoso com tudo que tinha acontecido, preocupado, né, ansioso. Enfim, e eles conversaram até de noite, e ela falou, até o momento que ele falou, eu tenho que desligar, porque, né, amanhã eu tenho que acordar cedo para a corrida. E essa Bíblia que está, né, também no Instituto, tem até o Salmo 81, assim, circulado em papel, em lápis, né, acho que vocês estão vendo agora, né, pelo próprio Ayrton, né, então é um objeto que é isso, como o Luiz falou, a gente fica emocionado mesmo, né, de ter contato com tudo isso, porque a gente vê
eu pelo menos, né, trabalhando com tudo isso, tendo contato com esses 100 objetos e com as pessoas lá, a gente sente um pouco a presença até do Senna em cada um desses objetos. Então é bem emocionante. E eu acho que essa ideia, como, né, é um livro que vai ser um livro que vai ter as fotos grandes, eu acho que o leitor ele vai conseguir também sentir isso aí, né, vendo cada detalhe de cada objeto, de cada foto que a gente traz. Luiz? Não, até a gente fala que seria legal mostrar todos os objetos, né? Tem um que me chamou a atenção especial, uma correntinha que tem o apelido dele, né, de infância. É uma coisa que eu também não sabia, se vocês puderem falar, é Becão, né? É isso? Na verdade, essa daí. O apelido acho que de um primo deles era Caneco. Só que eles não só que o Ayrton não conseguia, pequenininho, não conseguia falar Caneco. Falava Beco. E né, tipo, aquela dificuldade, e acabou virando Beco o apelido dele, e aí Becão, porque, né, tipo, a gente gosta sempre de colocar um inho ou um ão, no, né, brasileiro adora colocar, então ficou, né, então desde pequeno ele tem esse apelido aí, de família, né. Entendi. Legal. E, bom, na capa do livro, né, Celso e Bianca, nós temos também um outro objeto que acho que só os mais aficionados mesmo vão lembrar, que é o primeiro capacete do Senna, que era amarelo, já era tão amarelado, mas não tinha as cores do Brasil ainda. Acho que é legal, Celso, a gente relembrar, coisa que as pessoas vão ler bastante no livro, como surgiu o capacete icônico, esse que está aqui do meu lado, do Ayrton. Conta pra gente um pouquinho sobre esse primeiro capacete e a evolução dos capacetes do Senna. O legal é que a primeira vez que o Senna, eles começam a brincar na Marginal Tietê, que estavam construindo ainda, e aí levavam um kart meio improvisado, e o seu Milton viu que o Ayrton queria seguir nisso mesmo, e aí comprou um kart profissional e ia ter que comprar um capacete, um macacão, né, afinal eles iam começar a correr de kart no autódromo. E o Senna escolhe a cor amarela para o capacete, e no capacete vocês vão ver o patrocínio, né, acho que se voltar é Universal, né, que era a metalúrgica do pai dele, do seu Milton, né? Então ele tem, né, já é o primeiro patrocínio, né? O Senna ganha isso. E ficou esse patrocínio um tempão, ficou né? um bom tempo, até decolar, sempre o seu Milton ali pagando as faturas. Essa aqui é a vida de piloto, não tem jeito. É verdade, é verdade. E aí, quando ele avança na carreira, em determinada, acho que em no final da década de 70, ele tem que ir pro Mundial de Kart. E aí, o regulamento do Mundial de Kart dizia que o capacete do piloto tinha que ser nas cores do país. E ele vai para o Cid Mosca, né, que foi um designer de capacete, né, e de carros mesmo, né, ele fez várias pinturas de carros, um cara brilhante, e pediu uma pintura específica com as cores do Brasil. E aí, acho que nunca mais saiu da cabeça esse capacete. Inclusive, ganhou uma eleição como o capacete mais icônico da história, né? Uma eleição na Inglaterra esse ano, o capacete mais marcante da história da Fórmula 1. Porque como o Alexandre disse no começo, quando você vê o capacete, você já sabe do que a gente está falando, né? Verdade. Bianca, agora deixa eu fazer uma pergunta a respeito do acervo todo e um pouco da relação após o acidente de toda a família, né? Normalmente, eu passei recentemente por uma situação parecida, você, quando perde um parente, um membro da família, você realmente vai recuperar os objetos, né? Vai tentar desencaixotar coisas, enfim. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, talvez, o trabalho da sua avó de fazer a preservação dessa memória, né? Enfim, dos objetos que estavam nas casas que ele tinha em vários lugares, até em Portugal, ele tinha residência. Como é que foi isso? Isso tudo ficou encaixotado, um momento assim de luto, de preservar um pouco, até um pouco o estado emocional da família, ou sempre tudo foi muito exposto, cuidado, curado, como fica hoje lá no memorial? Olha, eu era nova, né, mas pelo que eu me lembre, acho que foi acho que começou muito mais por um carinho e uma forma da minha avó, da minha mãe, né, da família, poder ter contato de novo com ele, né, mesmo ele não estando presente. Mas acho que foi bem aos poucos, não acho que foi uma coisa assim, então aconteceu, então agora precisamos cuidar, acho que foi muito mais numa linha de ter contato mesmo, de estar mais próximo dele e aos poucos, e aí claro, né, como a gente abriu o Instituto logo depois, né, e obviamente as pessoas queriam muito ver as coisas dele, ter exposições e tudo mais, acho que isso também fez com que a gente tivesse que se organizar né, mais rapidamente em relação a trazer os itens dele, a catalogar
E acho que foi um jeito, principalmente da minha avó, de grieve, né? Esqueci a palavra em português. Já tá com luto, né? De superar o luto, né? Então, acho que foi um pouco mais no emocional, menos no racional. Até porque a gente está falando, né? Você mesmo... ela, para todo mundo, o Senna era o tricampeão, o ídolo. E para ela era o filho, né? Era uma coisa muito pessoal. Então, ela tem, né? A gente, muitas vezes, eu estava conversando com ela a respeito de determinada peça e você vê que ela ainda hoje, tanto tempo depois, se emociona de ver uma peça, porque não é nem, eu acho, do ícone que a gente tem, mas é do filho dela, né? Então, é engraçado. Eu acho que até hoje o jeito que ela enxerga é muito mais relacionado ao filho, e aí às vezes ela não dá valor para algumas coisas que as pessoas falam, não, mas Dona Neide, isso é muito legal. Mas isso é besteira, sabe? Porque na cabeça dela é uma coisa... Né, ela é o filho dela, não é o ídolo mundial, né? Então é interessante isso. Bacana. O Lewis Hamilton acabou de conquistar o tricampeonato e uma das primeiras coisas que ele falou foi do orgulho de se igualar ao Senna como tricampeão. E ele já falou várias vezes que é o herói de infância dele e tal. Então, a gente que é brasileiro, obviamente, tem mais esse fascínio, mas não só a gente, os estrangeiros, os japoneses, era uma paixão impressionante com o Senna, né? Você que teve mais contato com a mãe, você que é da família, assim, vocês sabem explicar por que gera tanto fascínio, assim, não só pelo talento dele inigualável, mas essa coisa, esse carisma que ele tinha, assim, com o público? Você pode falar, depois eu falo minha opinião. Eu acho que, assim, o Senna, ele, durante toda a carreira dele, ele retribuiu muito o carinho, né? Eu acho que isso só colaborou para aumentar ainda mais, né, essa idolatria. No livro é interessante, nos escritórios dele, né, tanto em Portugal quanto aqui em São Paulo, era decorado com os troféus, os capacetes, as luvas, mas com alguns objetos também que, assim, que eram objetos que você fala, mas o que está fazendo isso aqui? Tipo assim, uma caixinha de papel machê, um patinho de cristal, tem um porta-retrato, assim, que é um porta-retrato dele, a foto dele pilotando um avião, fazendo um joia, e um avião é um porta-retrato bem diferente. Você fala, mas está meio deslocado. A resposta é que eram objetos que fãs deram para ele, né? Então, assim, e ele cultivava isso. Para ele, o carinho do fã, eu acho que era tão grande quanto um troféu conquistado na pista mesmo, né? Então, acho que isso colaborou as pessoas ao longo do tempo de encontrarem ele nos circuitos e ele parar para atender. Eu acho que foi uma dessas explicações porque a gente vê, né, essa idolatria no mundo. Eu acho que quem viu Senna, né, o documentário, acho que percebe muito que ele é muito expressivo, né? Fica muito... Nós temos umas imagens do documentário. Acho que por ele ser muito expressivo e ter passado várias coisas, né, complicadas na época da Fórmula 1, que ele acabou dividindo com o público, né, na televisão, e, né, eu acho que, de uma certa forma, as pessoas se sentiam muito próximas dele, porque ele, assim, é como se ele estivesse lá, né, tipo, contando pra você a situação, né? Quando a gente fez o documentário foi até interessante, que eu participei, né, desse projeto, e aí era muito louco, porque quando a gente tinha, né, um monstro, digamos assim, de 5 horas, depois foi, né, diminuindo até chegar no tamanho que queria. A gente não queria, obviamente, cortar, mas tinha que cortar, é horrível, porque tem tanta cena legal. E aí, quando eu assisti a versão final, eu achei tão interessante, porque, na verdade, parecia que ele era um ator, mas ele era... Porque é tão perfeito, parece que ele está, na verdade, atuando aquilo, entendeu? E isso é por ele ser tão expressivo, né, e tão verdadeiro. Então, eu achei muito interessante isso. Eu acho que isso passa para as pessoas, né? Aquele olhar que você penetrante, que você sente alguma coisa na hora que você olha. Acho que é bem diferente da maioria dos atletas e dos pilotos desde então e até então, na verdade, né? Acho que todo mundo tenta ser um pouco mais fechado, bloqueado, né? E ele não tinha, e ele não tinha isso. O filtro dele era quase nulo, né? Se sentia já direto. Então acho que era por causa disso. Bianca, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você que é irmã do Bruno Senna, né? Que, para quem não se lembra, foi piloto de Fórmula 1, correu pela Williams em 2012, né? 2012, né? E hoje está na Fórmula E, não é isso? Isso, tá na Fórmula E. Exatamente. O Bruno Senna talvez seja um dos últimos dessa nova geração. Nós temos um problema sério, talvez, no automobilismo nacional, que é a falta de reposição
de novos talentos, novos ídolos, novas lideranças. Nós temos o Felipe Massa, que já está aí, já indo quase para a 10ª temporada, se eu não estou enganado, até mais na Fórmula 1. E você que conviveu com automobilismo até mais recentemente com o seu irmão, né? Você participou da construção da carreira dele também. Como é que você vê essa crise, talvez, do automobilismo nacional hoje? Devido a uma falta de competições, enfim, de infraestrutura, ou talvez seja mesmo de uma questão ser uma questão cíclica mesmo, né? Nós temos grandes talentos e eles aparecem e depois levam um certo tempo para aparecerem novos. O que você acha a respeito disso? Eu acho que o automobilismo ele sempre foi um mercado internacional, né? Mesmo na época do Ayrton, você tinha o campeonato de kart, mas logo você tinha que ir para o Mundial e logo você tinha que ir para fora, né? Então, sempre para você provar o quanto você é competitivo, o quanto você é capaz, você tinha que ir para fora, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi que o automobilismo cada vez mais ficou mais caro, né? Desde das categorias de base até chegar na Fórmula 1. Então, para o brasileiro, né, que já tem, né, uma quantidade menor de pessoas que tem possibilidade, né, de apostar nesse talento, né, nessa categoria, quando começou a ficar caro do jeito que ficou caro, por exemplo, agora a gente está com o dólar do jeito que está. Isso faz uma super diferença para quando você está pagando em real, né, alguma coisa que está acontecendo fora. Então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que uma questão financeira mesmo, que acho que foi piorando ao longo dos anos. Acho que um outro ponto também é que com poucos pilotos que conseguem chegar lá, quando chegam lá, né, que é um caminho muito difícil e, mais do que tudo, se você não tem um patrocinador realmente de grande porte, que normalmente são as estatais, né, você pegar o Maldonado está lá por causa da PDVSA, né, tipo, todos os pilotos, o Grosjean está lá por causa da Total, por causa da Renault. Se você não pega grandes patrocinadores, é muito difícil de você fazer carreira na Fórmula 1. Principalmente porque com a saída do tabaco, né, a gente tinha uma época com tabaco. Tabaco, tipo, dinheiro ilimitado, né? Com a mudança da legislação, o tabaco saiu e algumas empresas tiveram que entrar para pagar essa conta. E o custo do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, só foi crescendo. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma equipe como a Williams tinha um budget anual de 400 milhões. Né? Então, de dólares. Não, acho que, se libras. Eu não me engano, acho que é de libras. Então, assim, é quase insustentável, né? Então, eu acho que é muito mais por uma questão financeira e que precisa ser mudada, né, para ser um esporte sustentável. E se eles não mudarem, eu acho que tem grande chance de cada vez mais ter uma descontinuidade e outras categorias, como a Fórmula E, como uma Stock Car nacional, terem mais espaço de fãs, né, para os fãs quererem acompanhar. Celso, curiosidade, você aqui teve contato com esses 100 itens, se você pudesse escolher um para você ter na sua casa, assim, qual seria? Qual que você mais gosta? Não deixa a Bianca ouvir, né? Depois eu não posso chegar nem perto lá do Instituto mais, senão vão pensar que eu vou sair como... É bom saber, porque se desaparecer a gente já sabe quem pegou. Não, eu acho que o capacete, né, eu pude ver todos os capacetes, né, com todas as pinturas diferentes, e assim, eu acho que é o que mais representa o Ayrton, né, a luva, quando, né, você vê, você pensa, pô, o cara, isso aí segurou o volante, fez as curvas, a sapatilha e tal, mas o capacete, né, quem não tem o capacete, eu acho que o capacete é icônico, e eu gosto especialmente do capacete, aquele da época da Lotus, que era o fluorescente, né, com o patrocínio John Player Special. Eu acho que esse é o mais legal de todos, e assim, era um que eu levaria para minha casa, mas é muito grande, o pessoal do Instituto pode ficar sossegado, não vou conseguir sair de lá com um capacete desse. Bom, eu tenho uma pergunta também para fazer para a Bianca, que no livro não aparecem só objetos relacionados à corrida, necessariamente. Tem outros objetos que parecem banais, como o Celso falou, da caixinha de papel machê, os presentes dos fãs, mas tem um aeromodelo, né, em destaque, que o Ayrton era aficionado por qualquer tipo de coisa com motor, que voava, que corria em alta velocidade. Conta um pouquinho pra gente como é que são esses brinquedinhos que ele tinha na fazenda, na casa de praia, enfim, né? E conta um pouquinho sobre esse aeromodelo, talvez.
Na verdade, assim, o Ayrton, desde pequeno, ele gostava muito de correr, obviamente, mas ele gostava muito de desmembrar todo o kart e colocar tudo de novo. Então, assim, era um trabalho bem metódico, bem detalhista, que ele sempre gostou de fazer. E acho que quanto mais ele foi crescendo na carreira dele, menos ele tinha chance de fazer brincar nesse detalhe. Então, ele foi desenvolvendo vários hobbies ao longo da vida para suprir essa necessidade que ele tinha, né, de estar concentrado em uma coisa pequena, né? Então, ele fazia isso com jet ski. Então, assim, era engraçado, lá em Angra, a casa de barco era bem atrás da casinha das crianças, que era onde eu dormia, né? Onde as crianças dormiam. E aí, era impressionante. Dava 9 da manhã, começava... E assim, e era, tipo, horas no tal. Aí parava, né? Saía com o negócio, eu via, né? O jet ski... Saía e falava, que bom, agora eu vou dormir, né? Aí dava 3 segundos, voltava. Então, assim, o negócio dele era muito mais ficar lá mexendo na pecinha e trocando a vela, fazendo não sei o que, fazendo essas mudanças, do que andar no jet ski propriamente dito. E com o aeromodelo também, né? Ele tinha um monte, ele ganhava um monte também. E é engraçado que eu acho que é uma coisa de piloto, que meu irmão ama drone. Então, assim, e ele construiu o primeiro drone dele, o Ayrton também construiu um aeromodelo do zero. Então, eu acho que é uma coisa meio de piloto, não sei. Bom, são 100 itens, né? A gente poderia ficar falando por horas aqui de cada um das histórias envolvidas, mas eu acho que ficou só um gostinho para quem quiser acompanhar. Dia 11, né, é o lançamento na Livraria Cultura aqui em São Paulo, dia 3 de dezembro no Rio de Janeiro. Então, queria agradecer a Bianca Sena, ao Celso, pela oportunidade, por trazer essas peças literalmente de museu para a gente poder ficar acompanhando de tão perto. E espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no próximo Papo de Esporte.